pessoal do Arquibancada Tricolor, estamos começando mais um Fala Bandana. O São Paulo jogou ontem com o Ituano, né? Acabou perdendo um jogo por 1-0, um jogo que já não valia nada para o São Paulo. O jogo foi disputado pelo Campeonato Paulista, o São Paulo já estava classificado, mas um jogo bastante polêmico porque o Corinthians precisava do resultado para conseguir a classificação, quer dizer, para conseguir a possibilidade de classificação na última rodada. Então, o clima do jogo era uma parte da torcida do São Paulo que queria que o time entregasse, em função daquela entrega do Corinthians em 2009, para quem se lembra aí, o Corinthians e Flamengo, quando o Corinthians perdeu do Flamengo de 2-0, teve até o lance do Felipe que não pulou no pênalti, aquela coisa das piadas, ficou aquela polêmica, enfim, mas ninguém provou nada e ficou aquela coisa e tal. O São Paulo tinha uma parte da torcida que queria que entregasse e outra parte que não queria. Os torcedores, em maioria, não queriam. De qualquer forma, a gente colheu umas entrevistas, dê uma olhada aí, o que o pessoal achava antes do jogo e durante o jogo, se São Paulo deveria ou não entregar. Nós estamos aqui com a Manuela, primeiro jogo dela, 6 meses. 6 meses. Primeiro, parabéns, o casal é São Paulino? Isso. São Paulino, casal e agora vocês se casaram? Você foi com a camisa do São Paulo por baixo, não? Camisa do São Paulo, na hora no que casamento falou, sabia. aceita sim, ela tirou a dela. Tirou, sim. Olha só, foi isso mesmo? Foi isso mesmo? Mais ou menos. Mais ou menos, eu vi uma piscada aqui. E a Manuela, seu primeiro jogo hoje vai ganhar, né? Tá vendo aqui? Vai. E ela vai ver o Rogério Ceni, né? Vai. Porque é por isso, né? Por isso que você isso. E ela colocou a bandaninha vermelha, não é infelizmente homenagem a mim, né? Não é. Não. Então, não é pra entregar o jogo hoje, né? Vamos ganhar. É pra dar sorte. Então, maravilha. Prazer, o seu nome? William. William, e o seu? Daniele. E Manu. Minha filha. Parabéns, tá? Dela fala. Daqui é uma filha. Estamos aqui com a Priscila. Priscila, aniversariante. Primeiro, parabéns, Priscila. Obrigada. Muitas felicidades. Que seja uma vitória hoje. Difícil a pergunta, mas você acha que o São Paulo deve entregar o jogo e ajudar o Corinthians ou não? Vamos ganhar e vamos pra cima e vamos que vamos. É difícil, realmente, né? De um coração dividido, né? Tá. Primeira vez que eu venho no Morumbi, gostaria de ter uma vitória. Porém, quando eu penso no Corinthians, dá vontade de dar uma entregada. Dá vontade de entregar. Mas vamos ganhar, né? Seu aniversário. É verdade. Porque pode ser que eles não passem, né? É verdade, né? Então, aniversariante Priscila. Na perder Penapolense logo de uma vez. Não é? Ia ser bem melhor, né? Bem melhor. Priscila comemorando o aniversário aqui no Morumbi, né? Festa, você acha que vai ser quanto? Vai, 2-0. Um golzinho do Rogério pra você começar bem? Pra eu começar bem. Pra começar bem. Isso, no segundo tempo pra eu ver mais pertinho. Mas tá exigente a Priscila. Priscila, boa sorte. Pessoal, nós estamos aqui com Paulo, você tá aqui com a escolinha. Escolinha da onde? Tem de Itabã e Itapecerica da Serra. E você trouxe a molecada pra ver o jogo. Trouxe a molecada pra ver o jogo. E você acha que deve entregar ou deve ganhar o jogo? Eu, como São Paulino fanático, tenho que entregar. Tem que entregar porque já fizeram com a gente e acho isso não é legal. Você quer o troco? Eu quero o troco. Não, eu acho que tem que entregar o jogo. Tem que entregar o jogo. Tem que entregar o jogo. Qual que é seu nome, meu? Paulo. Ô, Paulo. O Paulo, ele veio protegido, mesmo na cobertura, você achou que podia. Olha lá. Quase saiu o gol, Você veio protegido mesmo na chuva. Exatamente. Você achou que podia chover. É imprevisível o tempo aqui em São Paulo, então a gente tem que vir preparado. E você achou, deve entregar ou deve ganhar o jogo e dane-se o Corinthians? Não deve entregar. Eu acho que se entregar, acaba perdendo a credibilidade no futebol. Mas É gostoso ver o Corinthians perder. sim, é verdade. Mas é necessário que se jogue futebol, ganhe quem oferecer melhor futebol. Essa que é a verdade. Maravilha, Paulo. Boa sorte pra gente aqui. Vamos torcer. Nós estamos aqui com o Márcio, né, Márcio? Isso. Uma chuva dessa, né? Uma chuva digna de Itu mesmo, né? São Paulo tá perdendo de 1-0, a torcida tá meio dividida. O que você acha? Entregar o jogo pra prejudicar o Corinthians ou vamos ganhar deles e atropelar eles depois da fase do mata-mata? Eu acho melhor entregar agora. É, com certeza. Você não quer arriscar? Eu não quero arriscar, não. Não quer arriscar. E você acha que essa chuva aí foi alguém lá de cima que não quer que o Corinthians passe? É isso aí. Porque tá feia a chuva, hein? Tá feio. Você correu aqui também, né? Você tava ali embaixo, você correu, né? E o que você acha, o palpite pro jogo aí, se voltar? O palpite do jogo é empate. 2-2, 1-1. É só um acidente o gol ali, né? Com certeza, um acidente, né? Bom, pessoal, o jogo tá paralisado por enquanto e a gente tá cobrindo tudo aqui. A gente só não tá cobrindo o estádio, porque tá chovendo pra burro. Mas a cobertura da arquibancada você encontra aqui.
pessoal, a galera que tá reclamando da cobertura, uma chuva dessa não tem cobertura que aguente. Jogo paralisado, é uma chuva, essa polêmica. Entrega ou não entrega? Mas nem lá em cima a galera quer que o Corinthians passe, né? O jogo parado, tá caindo o mundo aqui e a gente aqui a caráter pro lançamento da camisa da pênalti, né? Que a gente entregou em primeira mão, acompanhando aí o que vai ser. Por mim eu decretava fim de jogo, deixa o Corinthians eliminado e a chuva, né? O pessoal da arquibancada correndo e aqui o pessoal da cadeira, todo mundo subindo desesperado. Ó, o pessoal já tá falando de alagamento. A situação é crítica, gente, ó, dá uma olhada ali. A água que cai é uma cachoeira, né? São as quedas do Morumbi. E tem que dizer uma coisa, a drenagem do Morumbi é uma coisa, hein? A drenagem do Morumbi, porque ó, você vê a bola não para e tá caindo o mundo. Pedimos atenção aos torcedores que tiverem carros estacionados nas proximidades, principalmente na Avenida Juiz Ribeiro. Bom, de qualquer forma, a derrota trouxe uma série de levantamentos de algumas pessoas ligadas ao Corinthians, que deram declarações polêmicas e tal. E a gente separou primeiro alguns jornalistas, algumas pessoas ligadas ao futebol, rebatendo isso, dizendo um pouco assim, porque Mano Menezes e Romarinho foram os dois que logo depois, na saída do jogo, logo depois que o jogo do Corinthians acabou, o Corinthians que não conseguiu vencer a Penapolense fora de casa, o Romarinho se recusou, falou, o São Paulo entregou o jogo, entregou sim, e o Mano Menezes foi aquela coisa cínica, sabe, aquela coisa meio, cada um sabe se dorme ou se não dorme direito, aquela coisa ridícula. Mano Menezes, pra quem não lembra, aquele técnico garganta, sabe aquele técnico medíocre que foi para a seleção brasileira e teve um desempenho ridículo, que é o rei da Copa do Brasil e da Série B, que agora está no Corinthians e não conseguiu classificar o Corinthians Paulista. Lembra desse Mano Menezes? Enfim, o Mano Menezes fez essas acusações, aquele cara que assim, em primeiro lugar, ultra irresponsáveis as declarações de Romarinho e Mano Menezes. Coisa assim, não dá pra chamar o cara de imbecil no caso do Romarinho, porque o Romarinho ainda é novo. O Romarinho ainda tem como aprender, é um garoto. Mas Mano Menezes dá a declaração de que, insinuando coisas, sem ter visto o jogo, porque ele fez isso na coletiva de imprensa, logo depois que ele fez o jogo do Corinthians, isso é irresponsável, mas é uma irresponsabilidade gigante. O que ele deveria ter falado se ele tivesse metade de um cérebro, né, funcionando, seria, olha, não vi o jogo, não posso comentar. Assim, é chato que tenha acontecido, ou poxa, São Paulo tem mais time, os caras nem sabiam o que estava acontecendo no estádio. Aí nós pegamos até algumas declarações, assim, aliás, uma parte, hein? Mano Menezes, que na época da seleção, convocava uns jogadores ligados lá ao empresário, enfim, coisas do tipo. Vamos comentar aqui que até a ética desse senhor é meio deturpada, né? Mas vamos parar de falar de Mano Menezes, enfim. Juca Kfouri, que é um blogueiro bastante ligado ao Corinthians, que gosta bastante do Corinthians, que é corintiano assumido, ele colocou aqui, porque quem viu os dois jogos, viu um Corinthians mais uma vez medíocre, e o São Paulo fazendo o que pôde para obter o resultado melhor, o que a chuva torrencial ajudou a impedir. Isso Juca Kfouri no blog hoje. O Birner, né, também excelente texto do Birner hoje, falando, até goleiro deixando a bola entrar em cobrança de pênalti, alegando que protestava contra a marcação da infração, e o treinador achando tudo normal, sem cogitar uma punição ao atleta que durante 90 minutos confessou ter abdicado de sua função, eu já vi. Todo mundo sabe de quem que o Birner está falando aqui. Aliás, o Birner que também pegou uma declaração do Edu Gaspar, o gerente do Corinthians, dizendo, não houve isso, não houve entrega. O problema foi do próprio Corinthians. Temos que assumir os erros e não repeti-los. Parabéns ao Edu Gaspar, gerente do Corinthians, muito mais inteligente que o técnico da agremiação. Antério Greco foi outro que fez o comentário, Antério Greco, que é editor do Estadão e também trabalha na ESPN, não cumpriu a parte que lhe cabia, o Corinthians. Ficou no 0x0 e durante boa parte do jogo tinha menos finalizações que o dono da casa. E vem falar que o São Paulo entregou para o Ituano? Ora, não joga o suficiente, tem problemas, demora a ajustar-se e a culpa é de outros. Isso é Antério Greco. E o Muricy hoje, que falou hoje, o Muricy foi até no programa da Bandeirantes, enfim, colocando, você não pode pôr em dúvida as pessoas. No lado do São Paulo, os caras são corretos, estão brigando pelo seu lugar. Não dá para aceitar essa dúvida. Tá? Gente, 2 comentários. Primeiro, uma chuva absurda. Nós temos imagens aí de chuva absurda, chuva
assim, desabou no Morumbi. Nós tivemos árvores uma árvore que caiu na Roberto Gomes Pedrosa, né? Roberto Gomes Pedrosa, isso a gente confirmou aqui, Roberto Gomes Pedrosa. A gente teve placa, que depois a gente vai ver aí no final, uma chuva torrencial. O São Paulo, mesmo na chuva, procurou o placar, teve uma ou outra oportunidade de fazer o placar do jogo, não conseguiu, porque assim, por melhor que seja o sistema de drenagem do Morumbi, não tem como, é um negócio assim absurdo. O que choveu ontem não foi uma chuva normal, foi uma chuva fora. Até nas placas no Morumbi, nas placas no som áudio do Morumbi, o pessoal falando: olha, o pessoal que tá com carro e tal, cuidado, porque há risco de enchente. A chuva foi uma chuva absurda. Então assim, São Paulo procurou o placar. Aí assim, vai ter 2 ou 3 caras falando que nem viram o que aconteceu. Isso não dá para admitir. Esse tipo de mediocridade tem que acabar. Aliás, falando em mediocridade, teve aí um comentarista da Bandeirantes, que é um ex-atleta do Corinthians, que saiu pela porta dos fundos do clube, e assim, muitos corintianos nem sabem quem foi um cara importante pro Corinthians sim, mas que é o Ronaldo, o goleiro, aliás, que sina tem o Corinthians, hein? Pra ter ex-jogador chamado Ronaldo, careca, gordo, falando bobagem na TV, né? Um fala da Copa, o outro falando... O Ronaldo, o goleiro, esse que é comentarista da Globo, ele, assim, no Twitter, ele fez uma... da Band, eu falei da Globo? Falei não, da Band. O Ronaldo, imagina que o Ronaldo vai pra Globo, um cara medíocre desse. O Ronaldo, goleiro, ex-goleiro do Corinthians, no Twitter dele, falou coisas imbecis, do tipo, entregou mesmo, pipocaram o quê? Quem pipocou foi o Corinthians, né? Assim, marmelada das meninas pipoqueiras, menininhas do escambau. Falar que a chuva vai estragar maquiagem o escambau. O time do São Paulo teve peito, mesmo com as dificuldades que teve esse ano, para conseguir o placar e a classificação, coisa que o time do Corinthians não conseguiu. Então assim, vai olhar pro próprio rabo, não vai ficar falando dos outros e não vem com esse negócio de menininha. Esse tipo de comentário é o tipo de comentário imbecil que inflama a torcida, é o tipo de comentário imbecil que fomenta a violência. É engraçado todo mundo falar de racismo e ninguém falar dessas coisas. Isso daí é declaração homofóbica. Por que é homofóbica? Não porque os jogadores do São Paulo têm alguma coisa a questionar em relação à sexualidade, é porque a sexualidade é colocada de uma maneira depreciativa. Isso é homofobia. Não tem nada a ver com a questão do São Paulo. É você colocar essa posição denegrindo a pessoa que tem uma orientação seria menos homem para enfrentar. Engraçado, menos homem na cabeça do Ronaldo são os caras que se classificaram pro Paulista. Menos homem são os caras que vão lá disputar outra fase. Gente, o São Paulo não começou o ano bem. São Paulo, no começo do ano, toda essa imprensa que agora está questionando, o São Paulo perdeu do Ituano, falava, o São Paulo é medíocre, é o São Paulo do ano passado, é o São Paulo que quase vai ser rebaixado. Fomos enfrentar o Ituano e nós viramos a seleção. Com a chuva que tava. Irresponsável, imbecil. O Ronaldo, de maneira covarde, apagou o Twitter, mas nós temos print das bobagens que ele escreveu. Assim, é idiota que um cara desse tenha espaço na televisão aberta. Então assim, cala a boca, Ronaldo. Aliás, cala a boca, Ronaldos, tá? Gordos, carecas, assim, parem de falar, vocês estão falando bobagem, entendeu? E se vocês estão falando bobagem, vão ouvir bobagem. Muricy Ramalho foi hoje lá no programa para defender o caráter do São Paulo e disse, eu durmo bem pra caramba. Muricy Ramalho, que tem assim um currículo pouco invejável, né? De conquistas de brasileiro, um dos técnicos mais vitoriosos dos últimos tempos, e entregar um joguinho pro Ituano. Cara, choveu pra caramba. Esse mesmo São Paulo, com campo seco, reforçado do Pato, não conseguiu eliminar o CSA lá. E o CSA é um time que tá nivelado ali com o Ituano, com todo respeito ao CSA, com todo respeito ao Ituano. São coisas do futebol. Então, senhor Mano Menezes, antes de falar, o senhor tem problemas de alegar, de ética, de tudo mais, também parece ser uma pessoa de inteligência extremamente limitada. Dava pra ver quando era comandante da seleção brasileira. Dava pra ver que tem uma inteligência extremamente limitada. Aprenda um pouco a calar a boca. Contrata um assessor de imprensa para evitar que fale bobagem, tá? Assista ao jogo antes de comentar. Romarinho, aprenda, tá? Dá pra saber que você tá sentindo uma pressão enorme, porque você não vem jogando futebol já há um bom tempo, e só não tá recebendo mais crítica, até uma coisa que o Birner levantou, porque fez aquele gol contra o Palmeiras, porque se não fosse por isso estaria sendo cobrado. Então assim, aprenda um pouquinho a ficar de boca fechada, aprenda com o gerente do seu clube, que é um cara assim bastante lúcido, bastante responsável, tá? E assim, o último ponto, a gente teve um incidente, né? Uma placa do estádio do Morumbi se deslocou, ela caiu, e tinha umas barracas de fãs do One Direction. Sério, vai ter um show do One Direction no dia 10 de maio.
e já tem fãs lá com barraquinhas. Na faixa dos 12, 13 anos, né, adolescentes, me pareceram nessa faixa. A gente até chegou a entrevistar essa galera assim. Dê uma olhada aí, é curioso que vai ter show do Metallica, não tem ninguém lá, mas do One Direction já tem. Dê uma olhada aí, a gente entrevistou para saber o que aconteceu. Estamos na saída do jogo São Paulo e Ituano. Você, qual que é o seu nome? Carolina. Carolina, você? Gabriel. Vocês estão aqui pro show do One Direction em 10 de maio. 10 de maio, já estão aqui desde 10 de maio, chovendo pra caramba. E o que aconteceu aqui? Essa placa caiu na cabeça da nossa amiga e ela levou 18 pontos na cabeça. Estamos aqui, Jéssica, a gente tem que falar rápido que a bateria tá acabando. Sim. Aquela placa caiu na sua cabeça e você sobreviveu, tá tudo bem? Como é que foi? Tá tudo bem. Você foi socorrida aqui no São Paulo? Isso, eu tava dentro da barraca, tava chovendo. Aí a gente tava normal, se protegendo da chuva e a placa caiu em cima da minha cabeça. Eu levei 18 pontos e aí... Você tomou aqui ou você foi pro hospital? Aqui. Aqui. Tá. E me levaram lá pra a ambulância que tem ali, né? O socorro, e eles me socorreram normal. Então assim, pelo menos você teve alguma prestação socorro, do clube, né? Pelo menos isso, então tá, porque a nossa preocupação era isso que a gente ia cobrar deles. Sim, tá porque no caso tá errado, porque essas placas são todas enferrujadas e eles deixaram tudo aqui. Não, provavelmente alguém vai ter que cobrar isso daí, mas pelo menos se socorreram. Pergunta, você vai continuar aqui? Vou. Tá, até maio. Até maio, até dia 10. Você sabe que o fim de semana que vem tem Metallica, eu acho pior que a placa. Sim, no show do Metallica a gente vai tirar as barracas, né? Mas aí quando acabar o show a gente volta de novo. Então tá bom. Tomara que o show seja desse nível, tá? Tomara que vocês conheçam os caras, a gente entendeu? Vai conhecer, sim. Então, sorte pra vocês aí, que a galera que tá acompanhando. Bom, então, pessoal, curioso aí que as reportagens, né? Tem que citar o nome, foram do repórter Bandana, que sou eu, mas eu estava mais social no Morumbi, para o lançamento das camisas da Pênalti. A gente não quer deixar esse segundo plano, nós levamos a camisa em primeira mão, não foi para prejudicar ninguém, simplesmente as camisas estavam na loja, a gente comprou as camisas de uma loja que já tinham vendido várias camisas, a gente foi mostrar para o torcedor, para incentivar a compra, nunca o contrário. Eu sei que algumas pessoas ficaram assim chateadas, mas... pela movimentação na loja, que a gente passou na loja depois, foi um sucesso o lançamento. São Paulo jogou com o uniforme 1 no primeiro tempo, jogou com o uniforme 2 no segundo tempo. Parabéns pela Pênalti. Parabéns para a Pênalti por essa iniciativa. E assim, gente, minha função é essa, é tentar levar em primeira mão para vocês essas coisas. Virou até uma brincadeira, a camisa do Pênalti vai lançar. Cadê o repórter Bandana? Pênalti, se quiser, no lançamento de 2015, já aproveita, já chama a gente que a gente ajuda a fazer a divulgação, tá? Um último comentário aí, eu quero mandar aí um abraço especial, aliás, 2 abraços, que são 2 pessoas. Uma pro Gabriel de Campos Silva, que a gente encontrou ontem no estádio, um clone do Dagoberto, que até tentou entrar no vestiário para abraçar os jogadores, porque ele parece muito o Dagoberto. Ele acha que não, coitado, mas ele parece pra caramba o Dagoberto. Abração pra você, Gabriel. E um abração pro Cássio, um garoto muito bacana, né? Um garoto, né? O cara já, sei lá quantos anos ele tem, enfim, mas que nós descobrimos que é sobrinho do Ogata. Depois que a gente conversou com o cara um tempão, aí a gente viu que ele é sobrinho do Ogata, amigo nosso. Então, um abração para o Cássio, sobrinho do Ogata, e para o Ogata, tio do Cássio, tá? Pessoal, a gente encerra aqui. Desculpem mais uma vez as exaltações, mas tem coisas que a gente não pode admitir. Eu não admito que falem de jogadores do São Paulo, de jogadores que estão defendendo essa agremiação. Ontem o São Paulo jogou muito, né? E não admito que falem da torcida. E quando isso acontecer eu vou responder mesmo e eu acabo me exaltando, mas enfim. Segunda-feira que vem estamos de volta. O São Paulo joga agora o próximo jogo... Botafogo lá, que é a última rodada, que não vale nada mesmo. Só um ponto negativo. O pessoal que falou que São Paulo entregou o Ganso, tanto estava com vontade de jogar, o Ganso que costuma ser um jogador calmo, o Ganso cometeu uma falta dura no meio, uma bobagem que ele fez e levou o vermelho. Porque ele levou o vermelho, os cartões amarelos que ele tinha conseguido zerar voltaram a valer e ele ainda corre o risco de julgamento. Estranho, né? Um jogador que queria entregar o jogo, dá um carrinho no meio de campo, nervoso, querendo ganhar e reclamando bastante. Então, assim, bobagem de pessoas que não acompanharam o jogo. Cala a boca, Mano Menezes. Cala a boca, Ronaldos. Tá? Um abração pra todo mundo, galera. Segunda-feira que vem estamos de volta. Feliz dia de São Patrick, né? Hoje é dia de tomar cerveja irlandesa, mas eu não tô fazendo campanha se você for menor. Tá bom? Um abração pra todo mundo. Até a próxima segunda-feira.